Sejam bem-vindos, quantos estão alegres, felizes aqui por estar na casa do Senhor, amém? Sejam bem-vindos, tá? Você que está aqui presencialmente e aqueles que estão nos acompanhando porventura também aí pela internet, né? Depois manda aí um feedback direitinho para ver se o áudio está legal, qualquer coisa o pessoal vai acompanhando aí para gente, para que todos também possam ouvir a palavra e serem abençoados em nome de Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? Hoje é o dia que nós subimos à casa de Deus. Para que mesmo, pessoal? Eu não entendi nada, irmãos. Vamos tentar de novo. Para quê, pessoal? Para orar pela nossa família, não é isso? Para cercar a nossa casa, para abençoar o nosso lar. Eu não escondo de ninguém, irmãos, que eu tenho uma queda grande por esse culto da quarta-feira. Eu gosto demais dessa reunião, eu tenho uma afinidade com essa reunião, com essa ministração, e com o objetivo, com o alvo que a gente tem travado, firmado, né? A gente vem perseguindo esse alvo toda quarta-feira. E também não esconde ninguém que fico feliz demais em vê-los aqui nessa tarde de quarta-feira, um tempo meio esquisito aí, você aqui na casa do Senhor, para buscar a Deus em primeiro lugar, eu creio que seja isso, né? E em segundo lugar, para trazer com você a sua casa, a sua família. Afinal de contas, nós queremos levar todos eles para o Senhor, e levaremos, amém, pessoal? E levaremos. Ontem que eu estava ouvindo o pastor Carlos, até fez um comentário dizendo, olha, daqui realmente nós não podemos levar nada para o céu, e é verdade, né? Materialmente falando, nós não podemos levar nada para o céu, mas tem uma coisa que a gente pode levar para o céu, né? As almas da nossa família. A nossa família nós podemos ganhar para Jesus, e é o nosso alvo aqui na quarta-feira, e eu espero que você fique firme nesse projeto, fique firme nessa batalha, nessa luta, porque nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. Esta, para o pessoal que está nos acompanhando aí online, né? Esta é a última quarta-feira de outubro de 2020, estou certo, gente? Estou, né? Não estou? Por quê? Porque domingo agora, se eu não estiver errado aí na conta, domingo agora já é novembro, então essa é a última quarta-feira de outubro de 2020, nunca mais nós vamos viver um dia como esse. Por quê, pastor? Porque tem alguma coisa diferente acontecendo? Não, irmão, nada se repete, essa é a última quarta-feira de outubro de 2020, acabou, só tem essa. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou, então nós precisamos aproveitar esse dia, amém, pessoal? Precisamos agarrar essa ministração, precisamos nos agarrar essa palavra e tirar proveito daquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa tarde. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, então é mais fácil você fechar a Bíblia e vir de trás para frente. O último livro da Bíblia é Apocalipse, antes é Judas, e aí você já vai encontrar as 3 cartas de João, e antes as 2 cartas de Pedro. Você vai abrir na primeira, que é a primeira carta de Pedro, o capítulo é o 3, e o versículo é o de número 1, é o versículo 1. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, está aqui no telão para o pessoal que está aqui na igreja, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Amém? Eu vou ler mais uma vez para ver se isso entra no nosso coração, e já vou pedir aqui às irmãs que fiquem tranquilas, né? Fiquem em paz, porque quando a gente lê um texto como esse, né, pessoal, eu já tive algumas experiências dessa, né? Eu já tive momentos em que eu li esse texto durante um culto, não aqui, né? É a primeira vez que eu leio esse texto aqui, pelo menos eu acredito que seja, mas em outras igrejas por onde eu passei, a gente lê, depois termina o culto: pastor, que negócio que é esse aí, que é só mulher que tem que ser submissa, que só sobra para a gente? Calma, querida, esse aqui é um texto que eu entendo que precisa ser aplicado, claro, nas duas vias, né? Na via de duas mãos aí. Eu entendo que isso não vale apenas para a mulher, eu entendo que isso vale obviamente também para os homens. Então nós vamos observar aqui o princípio
princípio, amém, pessoal? É óbvio que existe toda uma questão da sabedoria com que a mulher edifica a casa, Provérbios 14 fala sobre isso, mas como hoje nós não estamos tratando de casamento e de deveres matrimoniais, então eu quero ler esse texto e enxergar aqui com vocês um princípio que eu entendo que tem que ser aplicado, e aí vale como princípio tanto para o homem quanto para a mulher. Então vamos ler de novo o texto, versículo 1: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Beleza, até aqui. Por que isso é importante? Para que eu devo fazer isso? Para que também, olha o detalhe agora, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Meu Deus do céu, que afirmação forte. Então, repito aqui só para a gente ficar na mesma página, vamos trazer o princípio do texto. Qual que é o princípio? O poder de ganhar alguém sem palavra. Como que eu posso ganhar alguém sem palavra? Pelo meu, vou usar a expressão bíblica, procedimento. A Bíblia usa aqui a mulher como referência, dizendo: mulher, você deve ser submissa, porque se o camarada é difícil, e eu entendo que isso está na Bíblia, porque tem muito camarada difícil, viu, irmãos? Não é nenhum peso que a Bíblia coloca sobre as mulheres em si, mas eu penso que é uma responsabilidade, uma falta que Deus coloca sobre nós homens, e eu digo a vocês, isso é verdade. Olha para nós como igreja, os cultos que você frequenta, tem mais mulher ou homem? Mulher. A mulher, ela é mais sensível, irmãos, não fiquem chateados comigo, mas a mulher, ela é mais sensível ao toque do Senhor e do Espírito Santo. Não era para ser assim, você pode até discutir isso, já que o marido é o cabeça e devia assumir como um sacerdote do lar, mas irmãos, as nossas reuniões de intercessão estão cheias de mulheres. É quase que, o homem é quase que um animal em extinção nos cultos de oração. Em compensação, quando você sai para a rua e você encontra mendigos, você encontra mais homem ou mulher? Homem. E é interessante isso, não dá para fechar os olhos, isso é fato, irmãos. Porque em regra, e óbvio, eu estou dizendo em regra, pelo amor de Deus, eu não estou colocando todo mundo na mesma panela, tem exceção. Mas em regra o homem tem um coração mais duro. Quando um casal, por exemplo, vem pela primeira vez na igreja, é fácil de eu perceber quem está pela primeira vez, mas em regra, a mulher, ela já abre o coração, na hora da oração ela fecha os olhos, e se Deus tocar, ela chora mesmo, ela se entrega, ela vem junto. O homem, ele está olhando, vamos dar uma pesquisada, e a gente está orando, ele está de olho na gente, e ele fica assim uns 2 meses. Para você ganhar confiança é mais complicado, para ele se entregar, Deus toca e está com o coração meio que... Eu digo isso porque eu penso que é esse, dentre outros motivos, e faz com que o texto sagrado diz: mulher, calma, fique em paz, olha, acalma o seu coração, porque você pode ganhar esse cidadão sem palavra. E eu penso que isso é uma boa notícia. Por quê? Porque com palavra é mais difícil você ganhar um homem. Mas aí vem o princípio, e aí eu quero trazer o princípio para os dois lados. Você pode dizer amém? Você pode, seja você homem, seja você mulher, você pode e deve ganhar os seus parentes sem palavra, com testemunho, com exemplo, e a Bíblia chama aqui de seu procedimento. E aí eu vou um pouco além, eu entendo que o nosso procedimento e o nosso exemplo, o nosso testemunho, ele vem muito antes do nosso discurso, principalmente quando o assunto é família. Por quê? Porque a sua turma te conhece, eles sabem quem é você fora daqui, fora desse contexto religioso, desse ambiente crente, né, como o pessoal fala aí fora do ambiente igreja,
Teu marido sabe quem é você, tua esposa sabe quem é você, os teus filhos sabem quem é você. Então não adianta você dizer para alguém, não faça isso, quando você faz. É hipocrisia. E não era isso que Jesus combatia dos religiosos da época? Eles falavam de Deus, eles citavam textos da lei, mas eles não viviam, eles não praticavam, e Jesus batia de frente com eles. E por que isso é tão revoltante? Porque você nunca vai ganhar alguém se você não mudar primeiro o seu procedimento. A frase que o texto usa é: para que também, se alguns não obedecem à palavra. Temos parentes que ainda não obedecem à palavra? Não sei vocês, eu tenho ainda primos, eu tenho pessoas que na minha casa, não importa o grau de parentesco, ainda não obedecem à palavra, ainda não se converteram, ainda não se entregaram ao Senhor. Bom, para que também, se alguns não obedecem à palavra, olha a frase, igreja, pelo procedimento da mulher, inclua do homem, do parente, do familiar, pelo procedimento, seja ganho sem palavra, sem discurso. Por quê? Porque o discurso sem procedimento, sem testemunho, sem exemplo, causa mais escândalo, prejuízo do que benefício. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você vira para alguém, e você já deve ter passado por isso, você que tem um tempinho com Deus, ou alguém vira para você e diz: não, irmão, você tem que fazer isso, e pegar firme com Deus, e você conhece o procedimento do cidadão, e ele não é bom, o procedimento, o exemplo não é bom, a vida e o testemunho não é bom, você olha e diz: aí, quem é você, cara? Você pode até não falar isso para a pessoa, às vezes até por educação, mas você pensa: quem é você, cara? Você falar isso para mim? Que eu tenho que melhorar nessa área? Que eu tenho que melhorar o meu comportamento naquela outra área, naquele outro setor? Olha para você, rapaz, você não tem moral para falar isso comigo. Daqui até tirar uma frase: você tem telhado de vidro? Quer dizer, você tirando pedra de mim, você tem telhado de vidro, cara? Eu não aguento o melhor confronto, não há procedimento, não há testemunho. Então eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância de você ser o exemplo dentro da sua casa. A importância de ser o exemplo. Vamos repetir essa frase? A importância de ser o exemplo. Só a igreja agora, vai. A importância de ser o exemplo, principalmente ser o exemplo aonde? Dentro de casa, dentro da sua casa. Dentro da sua casa, não é eles que você quer ganhar para Jesus, não são eles que você quer ver convertidos, então você precisa puxar a fila. Como? Falando, pregando. Pregar é maravilhoso, mas acredite, irmãos, depois de um tempo pregando, eu aprendi que o exemplo vem antes da mensagem. Contei para vocês um tempo atrás aqui, que antes de nós comprarmos a mensagem, entenda a expressão que eu estou usando, tá? Nós compramos o mensageiro. E eu gravei isso de uma maneira muito clara. Eu lembro que até dei um exemplo aqui, não sei se você estava no culto, e eu mencionei a famosa voadora ungida. Imagine a cena. Eu faço aqui um culto sobre a importância do marido amar e tratar bem a sua esposa. Isso está na Bíblia, irmãos? Tá. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então tem que amar bastante? Bastante, com força. Tem que amar bastante. Imagine que eu prego um culto inteirinho essa mensagem. E aí na hora que eu termino o culto e digo: tchau, irmãos, vamos com Deus, acabou a reunião. Você nem saiu daqui da igreja, e a Camila está aqui num canto aqui, imagina ela ali. Ela não está aqui não, né? Mas imagina ela ali no cantinho. E você nem saiu, e eu digo, dou um grito assim com a minha esposa, a Camila: ah, você não viu isso não? E dou uma voadora nela assim com os dois pés.
Isso que eu chamo de voadora ungida. E você vê isso. Você volta nessa igreja? Eu acho difícil você voltar. Mas vamos imaginar que você é crente até o tutano mesmo. E gosta demais de estar aqui. E você volta a quarta que vem. Eu já acho muito difícil. Mas vamos imaginar que você volta. E você me dá a graça da misericórdia. Você me perdoa. Vamos desconsiderar. O pastor não está bem na cabeça. Não estava legal. E você volta. E no outro dia, na outra quarta, eu digo, irmãos, hoje eu vou continuar pregando aqui sobre a importância dos maridos amarem e respeitarem a esposa. Você já vai me olhar assim, do jeito que vocês estão me olhando assim. Deixa eu fazer uma pergunta venenosa, já fiz ela aqui. O que eu estou pregando é verdade? É verdade. A tentação nossa é dizer assim, não é verdade isso que você está pregando. Não, é verdade, porque o que eu estou pregando está na Bíblia, é verdade. Por que nós balançamos na resposta? Porque o que eu estou pregando, você sabe que eu não estou vivendo. Porque você me viu tratar mal a minha esposa, e eu estou dizendo que você tem que tratar bem a sua. E qual é o grande problema da mensagem? A mensagem não presta, não, a mensagem ela é verdadeira, ela é bíblica, ela está na palavra de Deus e ela presta. Mas o que é que está invalidando a mensagem? O meu procedimento, o meu exemplo, o meu testemunho. Então deixa eu falar com vocês que vem quarta-feira buscar pela família. Irmãos, você conhecer a palavra é importante? Muito. Como pastor eu digo a você, leia a palavra, estude a palavra, realmente tenha uma queda pela palavra, quando eu digo uma queda pela palavra, tenha uma inclinação para meditar na palavra, para gastar um tempo na palavra, isso é muito importante. Você pode dizer amém por isso? Fala amém para eu ouvir? Amém? Mas antes, priorize o seu comportamento dentro de casa. Não existe pregação, por mais poderosa, profunda, ungida, que possa ganhar alguém, se ela estiver contaminada por um mau testemunho, um mau procedimento. Se você é uma esposa complicada, você pode, beber vinagre ungido na igreja, fazer a campanha, mergulhar no barril do azeite ungido, não vai resolver. Se você é um marido complicado, você está na igreja, mas você é um cavalo estúpido, quando ela vai tratar com ela, não tem igreja que vai resolver sua sorte. Por quê? Porque as pessoas compram o mensageiro antes da mensagem. Quando alguém fala alguma coisa da gente, a primeira coisa que a gente diz, quem falou? Porque para nós o recado, a mensagem, o que foi dito, vai ter peso ou não, dependendo de quem falou, do mensageiro. Quem falou? Aí alguém diz assim, fulano, olha a reação, fulano, mesma coisa de nada para mim, não tem peso. Deu para você entender? Agora, foi o cicrano, não acredito, não, ele não, tem alguma coisa errada, porque já é uma pessoa que tem peso. Irmão, é assim até nas redes sociais, irmão. Você está assim no Facebook, Instagram, aí você não olha, em regra, o que chama atenção, o que faz a coisa acontecer, não é o post em si, é quem postou. Não é a frase em si, é quem disse isso. Opa, peraí que isso aqui é o pastor, peraí, deixa eu ver. É assim. Mensageiro vem antes da mensagem. Se você não tiver um testemunho, um procedimento alinhado com a palavra, por mais lindo que seja o seu discurso, não vai valer nada. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu te mostrar uma coisa. Gênesis capítulo 17.
Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Fala sobre Abrão. Abrão. Bom, como nós não temos um tempo para falar toda a história de Abrão, e eu penso até ser desnecessário tratar de toda a história, eu quero explorar um ponto aqui. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. O que mais Abrão queria ter, pessoal? Um filho, não era isso? Quem era a esposa do Abrão? Era Sara. E por que Abrão não tinha filho, gente? Porque Sara era estéril, exatamente. Então, vocês estão bem de Bíblia. Mas Abraão nem sempre foi Abraão. E Sara nem sempre foi Sara. Qual que era o nome de Abraão antes? Abrão. Abrão. E qual que era o nome de Sara antes? Sarai. Então os dois tiveram os nomes mudados, transformados. Por quem? Pelo próprio Deus, no capítulo 17 aqui de Gênesis. Mas vamos tentar enxergar o que está acontecendo no capítulo, porque como é que começa o capítulo? O versículo 1 diz assim, ó: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, uau, diga aí, eu chego lá, com saúde, né, irmãos, em nome de Jesus, né? 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, perceba que ele ainda é Abrão, e disse-lhe, o que Deus diz para Abrão? Pro Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Mas peraí, por que Deus falaria para alguém: rapaz, anda na minha presença e ser perfeito? Porque você não está andando. Então você tem que andar, querido, você tem que andar na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Mas por que Deus diria isso para ele? Abrão, pai da fé. O que aconteceu para Deus dar essa puxadinha de orelha nele? O capítulo anterior, o 16, eu não sei se a sua Bíblia tem título em cima, mas eu não vou nem colocar aqui, só o título em cima do capítulo 16 já nos dá uma ideia do que aconteceu antes disso. Qual que é o título aí na sua Bíblia? Agar, é assim ou não? Agar é dada por mulher a Abrão. Quem que era Agar? A serva de Sara, até então Sarai. Então, é o capítulo em que a Sarai teve uma, entre aspas, brilhante ideia. Olha a ideia: já sei, Deus está prometendo um filho para você, já sei como é que a gente faz esse negócio acontecer. Eu sou estéril, não está dando certo, vamos fazer o seguinte, o tempo está passando, eu tenho aqui a minha serva, o nome dela é Agar. Por que você então não engravida ela? Ela fica grávida, é tipo uma barriga de aluguel e pronto, aí ela vai ter um filho e está resolvido o dilema, o problema. Agora você é pai. Deus não está dizendo que você vai ser pai? E o texto diz no capítulo 16, no capítulo anterior, que Abrão ouviu a voz de Sarai. E o que acontece, vocês conhecem, eu acredito que vocês já saibam. Agar fica grávida e ela vai ter um filho. Como é que é o nome do filho de Agar com Abrão? Ismael. E aí Deus começa o capítulo 17, Deus diz para Abrão: bonito, né, Abrão? Vocês estão me ouvindo ou não? Bonito, né, Abrão? Olha aí, Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Logo após ele ter um filho com Agar, ele escuta do próprio Deus: Abrão, dá para andar na minha presença, querido? Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, Abrão. E aí, irmãos, vem algo que moveu o meu coração hoje para falar com vocês. Deus vira para Abrão e faz aqui um concerto. Um concerto é uma aliança, um pacto com Abrão. E Deus diz aqui no versículo 2, primeiro assim: Abrão, você tem que andar na minha presença e ser perfeito.
Porque se você andar na minha presença e ser perfeito, eu vou colocar, olha o que ele diz no 2: porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão, ainda Abrão, hein? Caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Diga glória a Deus. Que lindo, hein? Está ouvindo uma promessa do próprio Deus, né? 5: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, olha aí, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então Deus trata primeiro com Abraão. Deus fala com Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, e nós vamos firmar aqui uma aliança, e eu vou fazer aqui um concerto entre mim e ti. Anda nos meus caminhos, anda nessa aliança, e eu quero trocar. Inclusive você não vai mais ser chamado de Abrão, você vai ser chamado de Abraão. Então eu estou mudando, atenção, olhando para mim, ó, para você entender. Abrão, eu estou mudando primeiro você. O que acontece, e eu percebo demais na igreja? Ó o crente de hoje no lugar do Abrão. O senhor está falando para eu andar na presença do Senhor, ser perfeito, e ela? O senhor sabia que o problema aqui é ela? Quem que é estéril aqui em casa? Quem é que não me dá um filho? Então quem é que está precisando de mudança? Então dá para mudar ela então, Senhor? Porque esse é o ponto da maioria das pessoas que busca uma mudança familiar na quarta-feira. Nós chegamos diante do Senhor com um desejo puro, é verdade, uma intenção honesta, é verdade. Qual é a nossa intenção? Rogar a Deus pela mudança das nossas Sarais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Afinal de contas, são elas que não produzem, são elas que não estão frutificando, logo, elas são o problema de casa. E é interessante notar que Deus não muda primeiro Sarai, Deus muda primeiro Abrão. Então Deus trata com Abrão dizendo: anda na minha presença, ser perfeito, vou firmar uma aliança contigo, você vai ser pai de uma multidão de nação, e você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. Senhor, e ela? Querido, vou fazer Deus, querido, Abrão, menos, calma. Primeiro eu tenho que tratar com você, deixa que depois eu trato com ela. Deixa eu mudar primeiro você, o seu nome, depois eu mudo o nome dela. Deixa eu mudar a sua vida primeiro, depois eu mudo a vida dela. Porque não adianta a gente esperar uma mudança na vida dos nossos, sem que essa mudança tenha passado primeiro pela nossa própria vida. Quem está me acompanhando, diga amém. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e só no versículo 15, pula para o 15, capítulo 17, Gênesis 17, 15, só lá no 15, é que diz assim: disse Deus mais a Abraão, a Sarai, disse Deus mais a Abraão e a Sarai: tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Diga glória a Deus, irmãos. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Diga glória a Deus. Olha aí,
ele vai mudar, o filho vai mudar, a esposa vai mudar, o marido vai mudar. Eu não sei quem é a sua Sarai, o seu parente vai mudar, mas a pergunta importante dessa tarde é: mas quem precisa mudar primeiro? Bate assim, diga: diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu sei, é um gosto de vinagre, mas a mudança que eu tanto sonho na minha casa passa necessariamente por mim. Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ler? Gosto mais desse texto, e numa semana que a gente vem estudando a pessoa do Espírito Santo, ele vem bem a calhar. Domingo nós tivemos reuniões aqui abençoadíssimas, né? Falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei feliz, tivemos pessoas batizadas com o Espírito Santo, e nós não podemos parar. Atos capítulo 1, versículo 8. Escute, olha que promessa linda: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Perceba o detalhe, aqui está no futuro, porque não havia recebido ainda. Nós estamos lendo Atos 1. Quando é que o Espírito Santo cai e desce? Em Atos 2. No capítulo 2, o Espírito Santo desceu, o dia de Pentecostes. Nós conhecemos e estudamos já esse texto, mas por isso é que a conjugação verbal está no futuro: recebereis. Mas a verdade é que já é para ter recebido. E aí ele diz: a virtude do Espírito Santo. Entenda que esta palavra virtude aqui, ela também é traduzida por poder. E essa mesma palavra, a raiz dela aparece, lembra em Marcos 5, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela está caminhando no meio da multidão, e ela consegue tocar na orla do manto de Jesus. Vocês lembram dessa história? E logo ela é curada do fluxo de sangue, e Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos: mas peraí, está todo mundo te tocando, te empurrando, te apertando, tu dizes quem me tocou? E que conversa é essa, Jesus? E aí Jesus responde dizendo: eu senti que de mim saiu virtude. É a mesma palavra para poder. De mim saiu poder. Quer dizer que o Senhor quer nos entregar com o Espírito Santo um poder que pode resolver qualquer situação na nossa vida, que pode mudar a nossa sorte. O texto está dizendo: com a vinda, a descida, o recebimento do Espírito de Deus, você não recebe só o título, uma placa, um crachá, aqui habita o Espírito Santo. Não, você recebe também virtude, você recebe também poder. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aí a pergunta que não quer calar é: poder para quê? Virtude e poder para fazer o quê? Vamos ler o texto completo? Vamos ler, vamos na Bíblia. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Já veio. Para quê? Para quê? Ser-me-eis testemunhas. Parou. Para que essa virtude? Para que esse poder? Para eu ficar de pé na igreja, encher a boca e dizer: eu tenho o poder do Espírito Santo, aleluia. Não, isso é pouco. É pouco. Por que é que o Senhor nos enche do Espírito Santo e consequentemente de poder, de unção, de virtude? Para quê? Qual é o objetivo, irmãos? Fazer de você uma testemunha. Uma testemunha. Como é que eu posso ser uma testemunha de alguma coisa? Dando exemplo, vivendo aquilo. Não existe uma testemunha. Imagine que você compareça diante de um juiz. Diante dos juízes e audiências, existem as chamadas testemunhas, seja de acusação, seja de defesa, mas são testemunhas, e uma testemunha tem que ter visto, tem que ter experimentado, tem que ter ouvido, tem que saber de alguma coisa. Imagina uma testemunha que chega diante do juiz, o juiz pergunta aí: você viu o que aconteceu? Não, senhor. Você ouviu o que aconteceu? Não, senhor. Você sabe de alguma coisa?
Não, senhor. Mas o que você está fazendo aqui então? Você não serve para ser testemunha. Agora, nós experimentamos de Deus. Nós provamos e vimos que o Senhor é bom. Porque uma coisa é você virar para a sua família e dizer: Deus é bom, porque Abraão, Isaac, Jacó, Deus foi bom na vida deles. Legal, isso tem um nível de impacto. Mas olha como fica diferente. Deus é bom, por quê? Porque Ele foi bom comigo, na minha vida. Uma coisa é dizer que Ele cura, porque olha aqui, a mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada. Outra é um parente seu saber que você sofria de hemorragia, e depois que você passou para crente, igual o pessoal que fala de fora, né? Passou para crente, e agora você foi livre, você foi curado. Isso tem um impacto poderoso, graças ao seu testemunho. Testemunho fala. A nossa vida fala mais alto do que a nossa mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Vamos de novo. Nossa vida, diga-se, a minha vida fala mais alto do que a minha mensagem. Me lembro de ter contado para vocês, o que é um testemunho, né? Me lembro de ter contado para vocês de um pastor que há muitos anos atrás o missionário mencionou, ex-pastor da nossa igreja, e ele passou por acho que vocês vão lembrar dessa historinha. Ele passou num consultório médico, e a menina, a atendente, né, a secretária, ficou olhando para ele e sorrindo para ele, e ele já não era mais pastor, mas ele pensando com os botões dele: estou arrebentando, metido a galã, né? E aí, na hora que o doutor chama, ele passa pela secretária, dá uma piscadinha para ela, dá um sorrisinho para ele, até aí ainda passou. Depois de atendido pelo doutor, ele está saindo ali pela secretária, ele tira um papelzinho com o telefone do celular, tinha escrito o número dele, né? E aí ele entrega para ela e fala no ouvido dela: você quer sair comigo? Você quer sair comigo? Aqui é o meu telefone celular. A menina fica louca, ela levanta, põe a mão na cintura, indignada, e diz: mas o senhor não tem vergonha não? O que foi? Entendi alguma coisa errada? Mas eu estou aqui sorrindo para o senhor, porque foi o senhor que me batizou. Que vergonha, que exemplo horrível. Como é que nós vamos falar do Senhor se o nosso procedimento não valida a nossa mensagem? Fica difícil ganhar alguém para o Senhor. Em Marcos, no capítulo 5, e nós vamos orar, versículo 15, eu não vou ler todo o texto, vocês vão lembrar do texto. Marcos 5, 15. Vocês lembram, irmão, do pastor que parou num posto para beber uma pinga? Que parou de viagem, né? Ele está viajando, ele falou assim, longe da terra dele, da igreja dele, ele falou assim: eu vou experimentar uma pinga hoje, eu vou experimentar uma pinga, quero saber que negócio que é esse aqui, gosto que tem esse negócio. Aí no balcão ele parou, bateu, pá, põe uma daquela braba aí, aquela nervosa, pinga, cachaça. Aí o rapaz serviu ele, o cara do balcão, ele, na hora que ele não conseguiu nem tomar tudo, que coisa ruim, misericórdia, está amarrado. Quanto é que eu te devo aí, rapaz? O cara disse: não, para pastor aqui é de graça. Disse: nossa, mas você me conhece? Não, eu conheço o senhor porque a minha mãe, ela é da tua igreja. E quando eu estava de férias e de folga aqui, eu fui passar uns dias lá na casa dela, com ela, e ela me convidou para ir na igreja dela, e eu te vi pregando lá. Você sabe que eu tenho algumas frases da Bíblia que me acompanham, sabe? Por exemplo, em Atos 16, há uma frase ali que ela me importuna no bom sentido, se é que tem um bom sentido isso. A frase lá em Atos 16, quando Paulo e Silas estão presos e os pés amarrados no tronco, vocês lembram? Que perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Aí termina assim um versículo: e os outros presos os escutavam. Eles, na meia-noite, orando e cantando, outros presos os escutavam. Vamos repetir a frase?
outros presos os escutavam. Só mais uma vez, um pouquinho mais alto, vai. Outros presos os escutavam. A frase é: tem sempre um preso te ouvindo. Tem sempre um preso te ouvindo. Isso para mim é tão forte, porque a gente conhece a história, sabe que veio um terremoto, as portas se abriram, os alicerces se moveram, o carcereiro, ele tirou a espada para se matar. Não foi isso, pessoal, que está escrito lá? E aí o Paulo: calma, não faz nada não, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí o carcereiro, tremendo, faz uma pergunta que a gente quer ouvir dos nossos parentes: senhores, o que eu faço para ser salvo? E eu fico pensando se esse cara faria essa pergunta se ele tivesse ouvido outra coisa perto da meia-noite que não fosse oração e hinos. Porque o que vai ganhar a sua família não é o que você diz meio-dia, é o que você diz meia-noite. Você entendeu agora a frase que eu soltei? Deixa eu explicar para você. Então, pastor, peraí, então eu tenho que esperar da meia-noite? Não estou falando de relógio. Eu estou falando que a ideia é: quando está tudo bem, quando está tudo claro, nós temos uma tendência tranquila de nos comportar direitinhos como cristãos, seguir a planilha, a cartilha. Você quer ver um negócio apertar? É meia-noite, é quando a porta fecha, é quando o pé está amarrado, e quando as coisas não fluem, os negócios estão, as portas não abrem. Dá uma vontade de reclamar pé da meia-noite, cara. Dá uma vontade de virar assim para o Silas, para os nossos companheiros de isolamento, de sofrimento, e dizer: mas que vida ruim, hein, rapaz, mas nós vamos na igreja, não adianta nada, rapaz, nós estamos orando, parece que nós não saímos do lugar. E se você faz isso na sua casa, saiba que tem preso na cela do lado te ouvindo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí você pensa: não, os meninos é pequenininho, pastor, as crianças não entendem não. Os guri hoje já nascem tudo assim, irmão, com os olhos desse abertão assim, ó. Foi o tempo que, irmão, que era um mês para abrir o olho, os guri já nascem, daqui a pouco esses guri vão estar nascendo. E aí, beleza, cheguei, me passa aí, já cria um Facebook, já cria um negócio, o negócio está violento, irmão. A meninada sabe tudo, percebe, pega no ambiente. Aí depois você quer brigar com o filho: você tem que ir para a igreja. Para quê? Para ser igual a senhora? Para ser igual ao senhor? Aqui ontem a gente estava almoçando, você estava descendo pau na igreja, que não adianta ir. Você ouviu da senhora falando que não adianta ir, que a senhora mesmo está orando, não está resolvendo. Eu vou fazer o que lá na igreja? Vocês estão entendendo, irmãos? Saiba que tem sempre um preso te ouvindo. E perto das meias noites da nossa vida, o que ele ouve de você? Oração e hinos? O negócio está difícil, perdi o emprego, como é que você chega em casa? Mas o quê? Ou você chega em casa: não, nós vamos orar, maior é Deus, Deus está no controle. É difícil? Claro que é. Ninguém está aqui para pintar o céu colorido. É difícil, é luta, é guerra, é batalha. Mas qual é o discurso? Porque vai depender do seu discurso, para que na hora do terremoto eles digam: mãe, o que eu faço para ser salvo? Que forte, né? Pai, o que eu faço para ser salvo? Porque estão de olho na gente. E o mensageiro vem antes da mensagem. Bom, aqui em Marcos, no capítulo 5, eu vou ler de cara o verso 15. Marcos 5, 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como é que ele está agora, gente? Assentado, que mais? Vestido e em perfeito juízo, e temeram. O que é isso? Isso é mudança de vida, gente. Vocês que conhecem a história, como é que o homem era? O homem andava nu, ferindo-se com pedras. O homem era um louco, ninguém conseguia amansar, prendiam o cara com cadeias, com grilhões, com corrente, ele arrebentava tudo, endemoniado, perturbado, nervoso, estúpido.
E agora ele tem um encontro com Jesus. O duro é quando alguém diz ter um encontro com Jesus e continua violento, estúpido, nervoso, bravo. Você diz, cara, você teve encontro com Jesus, mas a legião não saiu não, cara. E aí que você quer pregar Jesus para mim assim, sem mudança, não cola. Ninguém compra esse produto de você, que nem você comprou. Agora o cara está vestido, está sentado, está conversando direito, perfeito juízo. O cara não é mais louco, não está gritando, o cara está tranquilo. O cara mudou, irmãos. Todo mundo temeu. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceram endemoniado acerca dos porcos, começaram a rogar-lhe que saísse do território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus não lhe permitiu, mas disse, olha a missão de Jesus para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes, conta para eles, quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. A melhor maneira de você evangelizar um parente, um familiar, não é falando o que Deus fez na vida dos outros, é mostrando o que Deus fez na sua vida. E aí não vai adiantar você mentir, porque eles te conhecem. Vocês estão entendendo? E eu fico imaginando, eu lembro quando a gente passou por esse texto, o texto termina dizendo que ele começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E como é que termina, gente? E todos se maravilhavam. Esse cara não precisava nem abrir a boca para pregar, era só ele ser reconhecido, era só ele bater na porta e... prazer, bom dia. Então, eu era o endemoniado do cemitério. Você está de brincadeira? Não, mentira nada, tive um encontro com Jesus. Olha para mim, olha, mudei de vida, fui transformado, fui impactado, testemunho. Pelo meu procedimento, eu posso ganhar pessoas sem palavra, pelo meu procedimento. Quem entendeu isso, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Muda-nos, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar por nós e pela nossa casa, por nós e pela nossa família. Deus mudou Abrão e depois tratou com Sara. Pode ser que você esteja aqui pela Sara. Pode ser que entenda que Sara não precisa ser necessariamente uma mulher, né? A sua esposa, pode ser o seu Saro, né? O seu marido. Pode ser um filho, pode ser um parente. Mas o ponto é, às vezes nós achamos que aquele cidadão, por conta disso, e a gente enumera tantos problemas, a gente diz, Deus, o Senhor tem que tratar com ele, o Senhor tem que tratar com ela. Muda o nome dele primeiro, muda o nome dela. E Deus está dizendo, querido, anda você na minha presença, e ser você perfeito. Deixa eu fazer uma aliança com você. E você vai ver que depois que nós firmarmos uma aliança, e nós estivermos mais alinhados, deixa que eu trato com a Sara. Você pode dizer amém? Coloca a mão no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, aqui a minha primeira oração é por aqueles que aqui estão, porque eu entendo que há no nosso coração um desejo de levar o Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. Meu Deus, o desejo ele pode ser bonito, ele pode ser genuíno, ele pode ser puro, e até acredito que seja. Mas, meu Pai, apenas o desejo de levar o Senhor para a nossa casa, para a nossa família, não basta. Meu Deus, apenas o desejo, a vontade de pregar a Jesus para os nossos, também não será suficiente, se o Senhor não tiver feito antes uma obra em nós. Por isso, meu Deus, em primeiro lugar, eu oro por aqueles que aqui estão nessa tarde, homens e mulheres, que o Senhor trouxe neste lugar. Eu lhe peço, meu Deus, existem Abraãos aqui,
Existem pessoas, meu Pai, que o Senhor tem uma aliança com ele, o Senhor deseja, meu Pai, um relacionamento com ele, com ela, o Senhor deseja proximidade, o Senhor deseja um conserto. E hoje, ó Deus, pela fé nós conseguimos ouvir a Tua voz dizendo: William, José, Maria, anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero estabelecer uma aliança contigo, um pacto, e se você cumprir a sua parte, se você for fiel em andar comigo, em permanecer comigo, em estar do meu lado, eu transformarei o seu nome. Você será conhecido por um nome diferente, de uma maneira diferente, chamado de uma maneira diferente, e então, tendo transformado e mudado você, eu tratarei com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os seus familiares. Meu Deus, então muda, Pai. Olha para o nosso coração, olha para a nossa mente e vê como orou Davi: se há em nós algum caminho mau, se existe, ó Deus, meu Deus, alguma área da nossa vida que precisa de tratamento, que precisa de mudança, meu Deus, trabalha em nós aqui agora, transforma a nossa sorte, Deus, muda a nossa vida, em nome de Jesus nós lhe pedimos por uma mudança, por uma transformação, a partir de nós, porque sabendo nós que sempre tem um preso nos ouvindo, sempre tem um preso nos escutando, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos, meu Pai, vigiar, nós precisamos principalmente perto da meia-noite, quando os nossos pés estão amarrados, quando nós percebemos que as portas estão fechadas, quando tudo parece escuro, tenebroso, nós precisamos vigiar, ó Deus, nos nossos discursos dentro de casa. Meu Deus, o que é que sai da nossa boca? Da boca de Paulo e Silas saíram orações, hinos a Deus. Ah, Deus, ajude-nos, meu Pai, ajude-nos. Diga: Senhor Jesus, muda, meu Pai, primeiramente a minha vida, transforma em mim o que precisa ser transformado, muda em mim, Senhor, o que precisa ser mudado. Eu te peço, porque a partir de mim a bênção do Senhor há de alcançar toda a minha casa. Agora você vai estender a sua mão em direção à sua casa, querido. Nós vamos levantar um clamor em favor da nossa casa, da nossa família. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui na quarta-feira. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda em oração, meu Deus, eu me apresento diante de Ti com outros Abraãos aqui agora, homens, meu Pai, alicerçados, meu Deus, aliançados contigo, homens e mulheres que creem no Senhor, na Tua palavra. Meu Deus, nós oramos pela nossa casa, meu Deus, nós oramos pelos nossos filhos, oramos, ó Deus, pela nossa aliança, pelo cônjuge, seja o marido, seja a esposa. Levanta a tua voz agora, homem de Deus, levanta a tua voz agora, mulher de Deus, ora pela tua família, cerca o teu lar agora, no nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, nós repreendemos agora toda força maligna, nós repreendemos agora, meu Deus, toda força e seta do inferno, dizendo: Satanás, é a nossa família do Senhor, e o inimigo não vai tocar. Tira a sua mão da mentalidade daquele filho, daquele adolescente, daquela adolescente, em nome de Jesus. Espírito de rebeldia, eu te repreendo agora. Diga: larga minha casa, larga minha família. Cai por terra infidelidade conjugal, frieza, indiferença, em nome de Jesus. Dureza de coração, dureza de mentalidade, nós te repreendemos agora, nós te paralisamos agora, dizendo em uma só voz: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, 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 sai e sai, em nome de Jesus. Levante as mãos para Ele. Oh, glória a Deus. Nós te adoramos, Pai, e te agradecemos por uma obra que no mínimo o Senhor iniciou aqui nesse lugar. Com as mãos erguidas, diga: Senhor Jesus, eu declaro. Você pode dizer: eu declaro e creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia.